Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Quanto à cura da orelha de Malco, o que se vos diz é que, tendo-a tocado Jesus, ela se curou. A orelha fora cortada, mas não totalmente, não fora decepada. Jesus a curou, detendo pela ação magnética a efusão do sangue. A emissão de certos fluidos magnéticos pode impedir a circulação do sangue, desviá-la ou ativá-la, e esses efeitos se podem obter tanto com o magnetismo humano como com o magnetismo espiritual. O magnetizador humano, auxiliado, se preciso, por espíritos benfazejos, poderia, em certos casos, obter o mesmo resultado. Tais fatos serão estudados e aplicados quando houver passado o tempo da ignorância voluntária. Quanto às palavras de Jesus a Pedro, embainha tua espada, pois que todos os que puxarem da espada, pela espada perecerão, encerravam um ensinamento para os apóstolos e para os discípulos, para os que quisessem ser ou tornar-se seus sucessores, para os que mais tarde se diriam tais e, em geral, para todos os homens daquela época e do futuro. Proferindo-as, mostrava-lhes o mestre que jamais deveriam defender com violência e com armas materiais a doutrina moral que ele personifica, quaisquer que fossem as agressões, quaisquer que fossem seus agressores. Mostrava-lhes que unicamente morais deveriam ser sempre as armas que empregassem. Significava-lhes que, segundo a lei de Talião, serão punidos os que, usando de armas materiais, derem prova de que desprezam seus ensinamentos, exemplos e mandamentos. Elas continham igualmente uma advertência aos que de futuro se diriam e constituiriam diretores da Igreja do Cristo, dando-lhes a ver que jamais deveriam fazer deste mundo um reino para si, empunhando armas materiais como instrumentos de justiça humana, ou de defesa contra os ataques exteriores. Quanto a estas últimas palavras dirigidas aos príncipes dos sacerdotes, aos oficiais do templo e aos anciãos do povo, todos os dias estava eu convosco no templo e não me prendestes. É que esta é a vossa hora e o poder das trevas. Elas não envolvem nenhuma ideia de fatalismo com relação àqueles a quem Jesus as endereçava. Afirmam, ao contrário, o uso do livre-arbítrio por parte destes, e exprimem apenas que lhes fora deixada a liberdade de êxito a eles que até então tinham tido obstados os seus intentos. Entre os que seguiam a Jesus ia um jovem coberto unicamente com um lençol. Os soldados o prenderam. Ele, porém, largou o lençol e lhes fugiu nu das mãos. A presença desse jovem tinha uma razão de ser. Encerrava, segundo o Espírito, um ensinamento. Previsto e preparado fora tudo quanto houvesse de concorrer para a realização da obra que o Mestre descera a executar, desempenhando a sua missão terrena. O espírito do jovem, antes de encarnar, aceitara a missão de servir de instrumento e meio para a lição que resultaria da sua presença ali. Assim, sob a inspiração do seu guia e protetor, impelido pelo Espírito,
Ele se foi colocar coberto apenas com um lençol entre os do séquito de Jesus, na ocasião em que este ia ser preso e conduzido ao pretório. De sorte que, por influência espiritual, se deu aquilo que havia de suceder. Aquele jovem que, envolto num lençol, seguia Jesus, simbolizava a lei antiga que trazia consigo o emblema da morte. Detida no seu curso, ela se despoja de suas insígnias e se mostra tal qual o Senhor a fez. Imitando o jovem que acompanhava Jesus, deixai vós todos os vossos lençóis nas mãos dos incrédulos que procuram deter-vos os passos. Despojai-vos das insígnias da morte. Estais envoltos em fraudes, maldades e vícios. É esse o lençol que vos cobre, porquanto perante Deus sois corpos mortos. Abandonai esse invólucro fúnebre, abandonai-o nas mãos dos que tentam deter-vos os passos na senda do progresso moral. Apresentai-vos nus diante do Senhor, isto é, levando unicamente um coração puro, tal como Ele vô-lo deu. Acompanhai o Cristo no seu trajeto para o pretório e deixai pelo caminho os vossos vícios, causa de sua ida até lá, pois que o que fere e flagela são os vossos crimes, transgressões e faltas. As vossas desobediências à lei de justiça, de amor e de caridade são os insultos que ele recebe. Segui a Jesus, caminhando pelas sendas que vos traçou quando desempenhava a sua missão terrena, mostrando-lhes os frutos produzidos pelos sofrimentos morais que lhe causastes à sua passagem pela terra, abrandareis esses sofrimentos. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.